Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre a série de Maclaurin nas funções seno e cosseno. Se você não conhece a série de Maclaurin, eu recomendo você ir procurar sobre porque vai ser importante para o vídeo, né? Afinal, a gente vai estar falando dela. E também aconselho procurar sobre a série de Taylor, porque a série de Maclaurin é um caso específico da série de Taylor. Mas não muda muita coisa, porque a série de Taylor, na verdade, você vai ter no lugar do zero, nesses zeros, você vai ter C, que pode ser um X qualquer, e além disso o X vai estar X menos C entre parênteses, né? Daí no caso X menos C ao quadrado, não é só o X ao quadrado, porque quando vocês forem procurar sobre, vocês vão entender melhor, mas é para quando você derivar, isso daí vai ficar igual o requisito, enfim. Depois vocês podem procurar a respeito, é bem interessante. Série de Maclaurin e a série de Taylor. Mas para o vídeo de hoje a gente só vai utilizar elas para encontrar polinômios que sejam próximos da função seno e cosseno. Então nosso objetivo do vídeo é encontrar um polinômio que para determinado intervalo de x a gente possa encontrar os valores do seno e do cosseno no polinômio, sem ter que buscar uma tabela ou qualquer outro recurso. Então, para isso a gente vai precisar saber as derivadas do seno e do cosseno, que não é muito difícil, porque a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. Então, bem simples. A primeira derivada do seno é o cosseno, a segunda derivada do seno é a derivada do cosseno, que é o menos seno, que também acontece aqui. Então, na quarta derivada já volta para a função original. Então, isso vai ser importante para poder aplicar a série de Maclaurin, que ela utiliza como coeficiente do x as derivadas. Então, o coeficiente do x de grau 1 elevado a 1 vai ser a primeira derivada. O do 2 vai ser a segunda derivada sobre 2 fatorial, aqui 1 fatorial. E o coeficiente do x à terceira vai ser a terceira derivada sobre 3 fatorial. E por aí vai. Então a enésima derivada, o x elevado a n vai ter como coeficiente a enésima derivada sobre n fatorial. Então, em teoria, na série de Maclaurin, quanto maior o grau desse polinômio p de x, mais próximo vai ser da função que você busca, em teoria, né? Então, vamos começar. Vou começar com o seno e depois vou fazer para o cosseno. Fazendo o seno, eu vou mostrar duas maneiras de fazer para o cosseno. Mas não é que o seno tem uma maneira a menos. É que para fazer essa segunda maneira vai precisar já ter a do seno. Porque o seno é a derivada... a derivada do seno é o cosseno. Então, enfim, vocês vão ver mais pro final do vídeo. Então, vou fazendo do seno, considerar aqui f de x é igual a seno de x. E eu quero achar um polinômio p de x que em determinado intervalo de x me resultem os mesmos valores que a função seno de x. Então, seno de zero é igual a zero. Então esse termo independente, né, vai ser igual a zero. Então já vou montando meu polinômio p de x aqui do lado. 0 mais. A derivada do seno é o cosseno. Então f de linha de x é igual a cosseno de x. Cosseno de zero é 1. Então vai ser 1 vezes o x, que vai ser o x. Eu vou fazer até a ordem 4, mas aí a gente vai perceber um padrão e não vai precisar mais ir substituindo. Tá. Agora já fizemos esse e agora vamos para esse. A segunda derivada do seno é a derivada do cosseno, que é igual a derivada do cosseno ao menos seno.
esse do x aqui, é igual a menos seno de x. Então, menos seno de zero é zero. Então aqui vai ficar zero. E independe desses outros daqui. Fazer mais esses dois. A terceira derivada é o negativo da derivada do seno, que vai ser menos cosseno. Menos cosseno, o cosseno de zero é 1, então vai ficar menos 1. Então aqui, menos 1 sobre 3 fatorial que multiplica o x ao cubo. Então, menos x ao cubo sobre 3 fatorial. A quarta derivada do seno é o próprio seno. Então, seno de zero, zero. Então, isso daqui vai ficar zero. Mais zero, mais... Eu vou parar por aqui. Então, perceba que quando... que as derivadas par, por exemplo, essa daqui é a própria função. Então, daqui é a primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, a quarta derivada é a própria função. F de x é igual a f de x, que é o seno de x. Nas derivadas pares, a função é seno. O seno de zero vai ser zero. Então, nas derivadas de ordem superior par, vai ser zero. Então, perceba, aqui deu zero, que é esse daqui. O 4, que é par, deu zero também. A própria função, que seria equivalente à quarta, também deu zero. Então, no caso do seno, a gente pode tirar todas as derivadas de ordem par, de ordem superior par. Então, no caso, ficaria, a gente não ia precisar nem dessa, nem da quarta, nem da sexta, nem da oitava, nem da décima, e por aí iria. Agora eu vou tirar esses zeros para ficar mais bonito. Então, P de x é igual a x x ao cubo sobre 3 fatorial. Tá, agora eu vou fazer a quarta, pulou, porque é de zero. Agora a quinta. Então a quinta derivada seria igual à primeira derivada. Né? A função era seno, a primeira derivada era o cosseno. Depois menos seno, depois menos cosseno, daí depois o seno de novo. Daí depois do seno volta para o cosseno. Então a quinta derivada seria igual à primeira derivada, que é o cosseno. Cosseno de zero é 1. Então, de novo, 1. Perceba que... já falo isso de novo. Vou deixar aparecer para depois falar. Então, vai ficar mais 1, que é o cosseno de zero, vezes o x, a quinta, sobre 5 fatorial. Tá. De novo, daí pula a segunda, no caso a sexta, né? Derivada vai para a sétima. A sétima é igual à terceira. A terceira, é melhor deixar anotado, calma aí. A primeira seria cosseno, segunda menos seno, a terceira vai ser o menos cosseno, a quarta volta a ser o seno. Essas daqui a gente sabe que não vai usar por causa que é par. A gente vai ficar oscilando entre essa e essa. Tá. Agora seria o próximo, o 6, a gente pula. O 7. O 7 é o 4, 5, 6, 7. É igual à terceira derivada. A terceira derivada vai ficar menos 1. A terceira derivada aplicada no zero ficaria menos 1, né? Porque cosseno de zero é 1 com menos 1. Então, menos x a sétima sobre 7 fatorial.
esse daqui vem disso daqui, né, que continua. Então, logicamente vai aparecer, o próximo aqui seria 1 sobre 5 fatorial vezes a quinta derivada de f em zero. Daí mais 1 sobre 6 fatorial vezes a sexta derivada em zero vezes x elevado à sexta. Isso vai continuando. Então, daqui que surge o 3 fatorial, 5 fatorial, 7 fatorial. Se você já conhece a série de Maclaurin, devia estar claro para você. Então, perceba que formou um padrão. Perceba que daqui eu pulo 1 grau e vou para o próximo. Daqui eu também pulo 1 grau e vou para o próximo. Aqui eu pulo 4 fatorial e vou para o 5. Aqui eu pulo 6 e vou para o 7. Então está indo de 2 em 2 e trocando o sinal, perceba. O sinal alterou. Ó, de menos, começou com menos, foi para mais. De mais foi para menos. E com certeza o próximo vai ser o mais. Mais, adivinha qual que vai ser o próximo? X a nona sobre 9 fatorial. E por aí vai, daí menos, daí vai indo, mais, menos, de 2 em 2, alterando o grau e o fatorial. Então a gente chegou que a aproximação do seno, um polinômio de aproximação ao seno, seria p de x igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial menos x à sétima sobre 7 fatorial e por aí vai. Agora, eu vou dizer, já fizemos a do seno. Essa daqui é a aproximação do seno. Vou colocar assim. Sendo aqui, seno de x é aproximadamente, fazendo desse jeito, na p de x. No caso, seria igual dentro de um intervalo. Não seria aproximadamente, mas depois de um intervalo isso daí fica bem distante. Não vai funcionar com outros valores. Mas dentro de um intervalo vai ficar igual. Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular o seno de 13 graus, para eu aplicar aqui eu preciso converter para radianos, né? Então, 13 graus seria 13 π sobre 180. Eu consigo substituir o x aqui por esse valor e conforme eu vou aplicando aqui, vai dar o valor correspondente certinho. Eu testei até a ordem 15, até o expoente 15, né? E coloquei num software bem interessante, que tem online, você procura no Google mesmo. Tem como baixar também, no Google é mais fácil. Chama GeoGebra. Então você coloca lá, vai ter um plano e vai ter um lado aqui com... Você pode escrever suas contas. Você coloca p de x igual, vai colocando aqui até onde você quiser. Daí você coloca o valor que eu te dei lá, ou um que você queira testar. Vai funcionar. É interessante que a função que você coloca, ele já traça o gráfico. Então, quando você traçar o gráfico do p de x e depois o do seno, que é no mesmo plano, né? Ele traça vários gráficos no mesmo plano, você vai ver que se o gráfico da p de x ficar, por exemplo, assim, esse trecho aqui é igual ao seno. O seno vai ficar assim, né? Finge que está bem certinho, para ficar visível. Então, em um determinado intervalo, p de x é igual a seno de x. Mas você veja que depois de um certo valor, o resultado ficou bem diferente. Mas em certo intervalo. Quanto maior for o grau, mais certinho fica, mais próximo fica. Enfim. Essa daqui eu vou colocar como seno em vez de p de x. Já vai ver o porquê.
HSG. Qual que era a derivada do seno? A derivada do seno era o cosseno. Tá. Então, em teoria, agora que a gente quer achar um polinômio para o cosseno. Em teoria, se eu derivar o seno, eu vou obter o cosseno. Então, se eu derivar esse lado e derivar esse, eu obtenho o cosseno igual a cosseno. Essa é a ideia. Então, vamos fazer isso. Derivada do seno é o cosseno de x, que vai ser igual a 1, que regra do tombo, basicamente só vou aplicar a regra do tombo agora. Fica 1 menos, que desce o expoente 1, fica 0, 1 vezes 1. Menos, caiu 3, 3x² sobre 3 vezes 2 fatorial. Eu explodi aqui para ficar mais... Você já ir sacando a ideia. Mas isso daqui é a mesma coisa do 3 fatorial. Mais 5x² sobre 5 vezes 4 fatorial. Menos 7x² sobre 7 vezes 6 fatorial. E por aí vai. Agora dá pra cortar, né? Eu derrubei a caneta aqui. Dá pra cortar. Então, esse primeiro aqui, morreu. Então fica. Escrever de azul. Aqui do lado. Cosseno de x é igual a 1 menos x² sobre 2 fatorial mais x² sobre 4 fatorial menos x² sobre 6 fatorial e por aí vai. Mais, menos. Perceba que quando aqui a gente utilizava só o de ordem ímpar, então 3, 5, 7, no cosseno a gente usa os pares. Então 2, 4, 6. Então é isso. Agora vamos fazer o do cosseno de outra maneira. A gente obteve esse polinômio aqui. Agora vamos fazer o do cosseno igual a gente fez no seno. Escrevendo do lado as derivadas, né? Então, a primeira, segunda, terceira e a quarta, que seria o próprio cosseno. Então, as derivadas do cosseno. Começa com cosseno de x. A primeira derivada vai ser o menos seno. A derivada do seno é o cosseno, então menos cosseno. Depois, seno, depois cosseno. Essas são as derivadas para ficar mais fácil. Lembrando que a quinta seria a primeira, a sexta, a sétima, a oitava, nona e por aí vai. Então vamos substituir aqui. Agora, seguindo a mesma ideia que a gente já verificou, a gente não vai precisar usar os ímpares. Por quê? Porque se no seno a gente não usava os pares, agora no cosseno, como a gente verificou, a gente não vai ter que usar os ímpares. Então, de cara, eu já não vou precisar usar nem esse e nem os outros. Então, começando. Cosseno de 0. P de x é igual a cosseno de 0, 1. Pula esse. Opa. É esse daqui agora. Eu sublinhei um pouco mais. Esse daqui. Mais 2 fatorial no denominador. Segunda derivada do cosseno. É o menos cosseno. Menos cosseno de 0 é 1. Então, menos 1. Então, menos, agora o x ao quadrado. Perceba que já está começando a ficar igual ao outro, né? Então, aqui. Mais 4 fatorial no denominador. A quarta derivada do cosseno é o próprio cosseno. Então, é mais 1. Mais 1
vezes x à quarta. Agora menos, já voltou a ficar no padrão. Menos 6 fatorial, x à sexta, mais x à oitava sobre 8 fatorial, menos x à décima sobre 10 fatorial e por aí vai. De novo, se você colocar lá no GeoGebra, eu coloquei até a 15ª, mas pode colocar até qual você quiser. Ele vai mostrando, vai montando o gráfico conforme você vai escrevendo o polinômio. Você vê, fica bem interessante. É muito legal de ver mesmo, porque a função fica certinho e no final cada um vai para um canto. É bem interessante mesmo. Então, tá aí, chegamos no mesmo resultado. Duas maneiras diferentes. Descobrimos um polinômio para o seno e o cosseno utilizando a série de Maclaurin. Você já se perguntou como os computadores fazem essas contas? Como eles sabem se como você sabia que o seno de 2.5 é tal número? Eles usam essa série. É uma série infinita, assim. Quanto mais números, melhor. Quanto mais graus, melhor, mais acurado fica. E é isso. Também não é muito difícil escrever um programa fazendo isso. É só precisar da entrada e colocar essa fórmula lá. Até um número relativamente alto, você vai ter um resultado razoável. É bem interessante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário e valeu!